Olá, queridos. Voltei. E nós agora vamos continuar nossa conversa numa área específica, uma área crucial para a vida dos casais, sobretudo dos casais cristãos, dos casais que se propõem a viver a vida santa que a palavra de Deus preconiza. Para quem quer viver uma vida santa, é fundamental que o casal se dê muito bem, não somente na igreja, mas na cama. Sim, porque se ele não se der muito bem na cama, eles começam a imaginar besteira e pensar que os casais lá de fora vivem uma vida sexual mais substancial. O ideal é que as pessoas lá de fora sintam inveja das pessoas daqui de dentro. E como o sexo é algo imaginado e criado por Deus, é a Ele que nós vamos perguntar as coisas. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que sexo é algo absolutamente abundante na natureza. Tá vendo essa florzinha aqui? Isso aqui é o órgão sexual masculino e isso aqui é o órgão sexual feminino. Muitas das flores são hermafroditas. Tem os órgãos sexuais masculinos e femininos numa mesma flor. Felizmente que nos animais e sobretudo nos homens, isso é diferente. Cada um tem o seu. Mesmo alguns animais, nós vemos eles com cara de parceiros sexuais naturais. Mas tem outros que você não dá nada por eles e eles têm uma vida sexual extremamente ativa e prazerosa. Isso acontece com as pessoas também. Você vê muita gente com jeitão de gato e que leva uma vida sexual meia boca, e aqui e acolá tem um casal de besouro que leva uma vida sexual de torá de boa. Então vamos aprender a respeito desta maravilha, que chega ao auge no homem e na mulher. Algumas declarações da Organização Mundial de Saúde. Ela diz que sexo é uma energia que nos motiva a encontrar amor, contato, ternura, intimidade. Entendeu? Também não gosto dela não. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e por isso afeta a nossa saúde física. É verdade, embora não precise ser dito de um jeito tão complicado. É que as pessoas sempre tiveram uma relação complicada com o sexo, por ignorância. Já eu vou explicar. Platão, filósofo grego, dizia que órgãos sexuais haviam sido dados por Deus somente para manutenção da espécie. Já pensou que desperdício? Tertuliano, no ano 150 no ano 150 da era cristã, dizia que era preferível a extinção da raça humana à relação sexual. Ele não gostava do produto. Orígenes castrou-se. Você imagine, ele mandou capa a si mesmo para não ter relação sexual. E Agostinho dizia que sexo era luxúria animal. Tomás de Aquino dizia que sexo só era permitido para procriar. E a Igreja Católica tinha esse entendimento e em algumas paróquias ainda tem. Eu me lembro, eu fui médico numa cidade de interior e era um problema porque o padre de lá não deixava as mulheres tomar anticoncepcional, nem ligar trompa, nem nada, porque senão ele excomungava, porque o sexo tinha que estar ligado à procriação. Ignorância, graça ignorância.
A palavra de Deus nos diz, no capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. E diz no verso 28, Deus abençoou o homem e a mulher e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que ia se multiplicar e ser fecundo se não tivesse relação sexual? Ia ser por onde? Pelo ouvido? Pura ignorância. As pessoas não notam que esta ordem de Deus está no capítulo 1, e ele vê no final do capítulo 1 tudo o que ele havia feito e tudo era muito bom. O pecado só vai entrar na história no capítulo 3. Portanto, o sexo foi algo estabelecido por Deus antes do pecado. Sexo foi estabelecido antes do pecado. Não apenas para a geração de filhos. Ele associou a geração de filhos a sexo, porque se não tivesse associado, esse planeta ainda estava deserto. Porque quem é que ia querer fazer menino? Passar 9 meses com um barrigão daquele, ter menino se acabando de dor, passar 2 anos trocando fralda, limpando cocô, não ia, ninguém ia querer ter mais de um filho não. Então teve que botar a procriação associado a uma coisa que ninguém era capaz de rejeitar. O quê? Sexo. Então a geração de filhos foi atrelada ao sexo. Pegou carona no sexo, mas não era a razão principal do sexo. A razão principal do sexo era prazer. Prazer mútuo. Prazer mútuo. E também, aí nós já vamos descobrir isso mais lá na frente, para evitar fornicação, adultério, ou seja, para evitar pecado, marido e mulher têm que ter uma vida sexual boa, muito boa. E eu quero considerar com vocês algumas coisas que podem nos ajudar nesse intento. Palavra de Deus diz, vamos agora para a teologia do sexo. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Tem dúvida que ele está falando, serão ambos uma só carne, é sexo? Muito bem. O casamento estabelecido por Deus era constituído de um homem e uma mulher. E o sexo foi previsto para este contexto de casamento. E ele era heterossexual, um homem e uma mulher. Ele era monogâmico, um homem e não um harém. E ele era dentro de um contexto matrimonial. O que está proibido na Bíblia, explicitamente proibido na Bíblia. Proibido homossexualismo. Não interessa o que o LGBTQI, PDT diga, a Bíblia diz que o homem não pode deitar com um outro homem como se fosse uma mulher, e nem uma mulher deitar com outra mulher como se fosse homem. Está lá em Levítico capítulo 18, 22, está também em Romanos capítulo 1, 26, e está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. O homossexualismo está condenado na Bíblia como pecado. Bestialismo, que é o sexo com animais. Provavelmente vai vir aí em alguma novela da Globo. Bestialismo. Sim, queridos, você é da cidade, você é modernoso, não se lembra disso, mas muito antigamente, quando havia, sobretudo, vida rural, havia muito desse tipo de coisa. Eu conheci um cara chamado Tata, que era filho
do vaqueiro lá da fazenda do meu tio Guedes, e ele teve um romance com uma novilha Nelore chamada Duquesa, e eu acho que ele pretendia noivar, mas aí depois chegou um touro chamado Floresta e o romance acabou. Mas era relativamente comum haver intercurso sexual com animais, sobretudo em zona rural, até porque as menininhas daquele tempo não transavam nem a pau, porque se elas perdessem a virgindade, elas levavam a surra do pai e às vezes podia ser escorraçada para fora de casa. Hoje não, hoje está tudo danadinho. Bestialismo. Sexo com o animal está proibido na Bíblia. Incesto. Sexo com parente próximo, com mãe, com irmã, com irmão, está proibido na Bíblia. Estupro está proibido na Bíblia. O sexo tem que ser consensual. Adultério, que é sexo com a mulher dos outros ou com o marido das outras, está proibido na Bíblia. Fornicação, que é o sexo entre pessoas não casadas, está proibido na Bíblia. Prostituição, que é o sexo com dinheiro no lance, está proibido na Bíblia. Masturbação, não está proibido na Bíblia. Mas aí nós temos um problema, é que Jesus vai dizer que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Portanto, o menino ficar brincando com o pipiu dele não tem problema nenhum, desde que ele não esteja pensando numa mulher dos outros. Eu recomendo aos adolescentes que são adeptos da masturbação, que para evitar pecado, quando forem se masturbar, leve uma bula de remédio para ler, leve um dicionário ou uma lista telefônica, nada que tenha figura, e aí ele não vai incorrer em pecado nenhum. Não sei se vai pegar fogo antes de conseguir alguma coisa, mas essa é a teologia do sexo. Tirou esses versículos, não tem nenhum outro versículo mais, não tem nenhuma outra questão teológica, então o resto agora é por baixo do pano. O que é que tem debaixo dos panos? Coisa demais, ferramenta demais, e ferramenta demais. Para quem não sabe usar é problema. É preferível uma caixinha básica, só com os elementos indispensáveis. Talvez a gente consiga administrar melhor. É desse ponto de vista que nós vamos começar hoje. Então, para começar, entenda, começa tudo muito parecido. Durante a formação do embrião, há um período em que o embrião do sexo masculino é muito parecido com o embrião do sexo feminino. Depois, com o desenvolvimento, essa fenda, que é chamada fenda urogenital, vá desculpando os termos, mas é uma recaída do tempo de faculdade de professor. Essa fenda urogenital vai fechar e vai se formar a rafe do pênis. E no embrião feminino, essa fenda vai aumentar e essa estrutura aqui, que é a glande, vai involuir e formar o clítoris. O clítoris nada mais é do que um pênis que atrofiou, regrediu. Então, quando nascer, vai nascer um menino do sexo masculino ou uma menina do sexo masculina, ou a menina do sexo feminina. Não vai nascer um negócio no meio do caminho. Pode acontecer de essa fenda não ter se fechado neste menino e ele nasce com o pênis e com uma fenda que se assemelha a uma vagina. Pode acontecer de uma menina não evoluir esta estrutura e ela nascer com um simulacro de pênis e com a sua vagina normal. Isso se chama hermafroditismo. Mas mesmo estas pessoas são hermafroditas, elas têm um DNA XY e portanto é macho, ou tem um DNA XX e portanto é
fêmea, é mulher. Então é só corrigir. No caso da mulher, da menina, amputa-se esse pseudopênis, e no caso do menino, fecha-se essa fenda urogenital. Esse é macho, esta é fêmea. O menino, os testículos se formam lá dentro da barriga. E depois ele vai descendo, porque a temperatura dentro da barriga é muito alta, e se ele não descer, esse testículo que ficar lá dentro vai degenerar e pode até virar um câncer muito grave. Ele vai atravessar aqui a virilha, às vezes nessa passagem vai ficar uma abertura que vai dar origem a uma hérnia, e os testículos vêm se situar fora do corpo, numa bolsa chamada bolsa escrotal, que tem uma camada de musculatura que nos dias frios se contrai e traz o testículo para perto do corpo para ele se esquentar, e nos dias quentes ele relaxa e afasta o testículo do corpo para que ele possa resfriar. Só que você comprou uma cueca daquelas cuecas bem apertadinha, bem justinha, fica só aquele pacotinho, e aí não dá para ele se afastar do corpo e ele fica se lascando ali no quinturão do corpo nos dias de calor. O testículo é responsável por duas coisas. Ele vai produzir espermatozoide e vai produzir hormônio sexual masculino, a testosterona. Os hormônios sexuais masculinos vão dar as características sexuais masculinas e o libido do homem. Os espermatozoides vão se juntar com os óvulos para formar um embrião e uma nova pessoa. Espermatozoide não tem pé, ele não anda, ele só tem rabo, ele nada. E para ele nadar, a gente precisa dar a ele uma piscinazinha, um riachozinho, onde ele possa nadar. Esse riacho são as vias espermáticas. Então nós temos aqui duas glândulazinhas que ficam atrás da bexiga, chamada glândula seminal, que produz o líquido seminal, e temos aqui a próstata, logo abaixo da bexiga. Então os espermatozoides vão passar aqui por dentro, entrar nesse riachozinho e vão se embora, e na hora da ejaculação, aquilo que sai é principalmente líquido seminal, no qual o espermatozoide nada e do qual ele se alimenta. Esse espermatozoide é então eliminado na extremidade deste órgão, que é o senhor pênis, que é o órgão sexual, copulador masculino, porque sexual é tudo, nós vamos ver isso. É o órgão copulador masculino. Este órgão copulador masculino é formado de duas estruturas laterais, chamadas corpos cavernosos, que ele é cheio de buraco, feito um queijo suíço, e uma estrutura macia, suave no meio, chamado corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso tem uma extremidade aqui, feito um capuz, que cobre a extremidade dos corpos cavernosos. Porque esses corpos cavernosos, lembra daquele apito que chama língua de sogra, e você faz, aí ele faz assim, aí depois arreia, faz assim, arreia. Pois os corpos cavernosos funcionam assim. Quando ele se enche de sangue, ele fica rígido. Quando o sangue sai de dentro dele, ele fica acabrunhado. E como ele fica muito rígido, pelo menos antes dos 60, ele fica muito rígido, tem que proteger para isso aqui não rasgar a parede da vagina. Tudo isso é recoberto por pele, e essa pele recobre a glande. Atenção, aqui junta uma substância chamada esmegma, que é uma substância que tem poder cancerígeno. Então essa glande tem que ser exteriorizada para ser lavada. Circuncisão nada mais é do que uma postectomia, uma cirurgia de fimose, em que se tira essa pele para que não fique juntando esta secreção. Este é o órgão copulador masculino. Aqui vocês estão vendo as cavernazinhas, os buraquinhos, e dentro passando dois vasos em vermelho, são as duas artérias. Essas artérias são elas que enchem de sangue os corpos cavernosos para que o apito fique rígido.
Essas artérias são bem fininhas. E porque elas são bem fininhas, elas podem ser entupidas em pessoas, sobretudo com diabetes ou com arteriosclerose. Como funciona esse sistema? Vasos. O que você está vendo em vermelho é artéria, traz o sangue. O que você está vendo em azul é veia, leva o sangue. Quando o sangue chega e não sai, o pênis fica rígido. Quando o sangue para de chegar e sai, o pênis fica flácido. Tudo isto, essas torneirinhas, são controladas por um sistema de fiação. São os nervos. Os nervos controlam essas artérias, abrindo a artéria para que o sangue entre, ou fechando a artéria para que o sangue não entre, e aí o sangue vai escoar. Lesões destes nervos podem determinar uma diminuição da irrigação. Este é o principal órgão sexual masculino, cérebro. Tudo começa aqui no cérebro. De modo que as disfunções sexuais masculinas, elas estão, muitas delas, ligadas à atividade cerebral. Eu listei aqui as principais. Ejaculação precoce, eu sei, você não tem não. Impotência, também não tem não. Anorgasmia, também não tem. Priapismo, nunca teve, nem vai ter. E doença de Peyronie, se não sabe que tem, é porque nunca teve. Então vamos explicar o que são essas coisas. Doença de Peyronie é o pênis torto. O bicho é de banda, empenado. Porque ele tem um corpo cavernoso maior do que o outro. Aí quando o pênis fica rígido, fica empenado de lado assim, feito pênis de cavalo rufião, sabe? Não acerta o buraco de jeito nenhum. Então essa deformidade é dolorosa e precisa ser corrigida cirurgicamente. Mas você não tem. Ejaculação precoce, é bem capaz de ter tido e ainda ter. Ejaculação precoce atinge 40% dos homens. A ejaculação é o orgasmo precoce, muito antes, muito antes do que a mulher. Essa ejaculação precoce é decorrente da incapacidade de controlar a ejaculação. É aquele cara vexadinho, a mulher ainda está tirando a roupa e ele já está aqui doidão e vai, já foi. Ela nem calçou a chuteira e ele já bateu o pênalti. Então, essa incapacidade de controlar a ejaculação é chamada ejaculação precoce. As causas são ansiedade, medo de ejacular. Quanto mais medo tiver de ejacular, mais depressa vai ejacular. Medo, estresse, prostatite, inflamação da próstata, da uretrite, balano prostite, é a inflamação aqui na glande, porque o que acontece, ela é inflamada, ela fica muito sensível, fica coçando, um comichão danado, então aquilo fica estimulando. E lesão do sistema nervoso autônomo, que é quem controla aqueles nervos. Atenção, tratamento, psicoterapia, uma boa conversa com a sua mulher, para saber qual é a hora mais adequada. Você está pronta? Tá, não, tá bom, vou esperar. Tá pronta? Não, ainda não, tá bom, vou esperar. Pega uma revista, lê, assiste um filme, enquanto ela está se organizando, e quando ela disser, pronto, estou organizada, aí você bota o time em campo. Então, uma boa conversa é fundamental. Alguns medicamentos podem ajudar. Cuidado com os ansiolíticos, porque eles diminuem a ansiedade, mas pode diminuir também a libido. E não vá entrar naquela roubada de ficar pensando em coisa ruim, sabe? Para não ejacular, tá já ejaculando, aí começa a pensar promissória vencida, começa a pensar naquele chefe insuportável, naquele empregado bandido, começa a pensar em corrupção, no mensalão, no petrolão. Não pense nessas coisas, porque senão, meu amigo, toda vez que você pensar em sexo, vai lembrar de coisa ruim. Então nada de pensar em cheque sem fundo, em promissória vencida para atrasar a ejaculação. É melhor retardar
a penetração. E já já eu vou lhe explicar por quê. A anorgasmia é a incapacidade do homem de atingir o orgasmo, o gozo. Ele fica e demora, é o contrário da ejaculação precoce. Esse aí pega fogo, e não faz o gol. Cisca na área e não faz o gol. O que é que causa isso? Doenças psicológicas, doenças hormonais, obesidade atrapalha um bocado e medicamentos antidepressivos. Se você toma um medicamento à base de escitalopram, o Espran, o Lexapro, todos esses medicamentos, eles aumentam muito o tempo para ejaculação. Tem potência, mas demora demais a ter ejaculação. No começo a mulher até gosta, mas depois ela se cansa. No começo ela gosta, porque dá tempo ela deitar e rolar, mas depois aí vai ficando complicado, porque aí começa a pegar fogo. Anorgasmia, incapacidade de conseguir orgasmo. Outra disfunção erétil, priaprismo, é a ereção permanente e dolorosa do pênis. Já pensou a pessoa o tempo todo com o pênis armado? Isso acontece quando o sangue entra no pênis e coagula lá dentro. Existem algumas doenças de coagulação e outras doenças de natureza maligna que elas dão como consequência priaprismo. O sangue entra no pênis, enche o pênis fica ereto e o sangue coagula e não sai. Dramático. O tratamento é curetar esse pênis e esses corpos cavernosos e quase sempre vem a impotência. Impotência é o contrário do priapismo. É a pessoa que não consegue a ereção. Não consegue ereção de jeito nenhum. O que é que causa? O que causa priapismo, já falamos. Problemas de trombose, coagulopatia, leucemia e o tratamento é cirúrgico. Impotência, o que causa? Lesão nesses vasos ou lesão nestes nervos. Lesão nestes vasos ou lesão nestes nervos. O que é que lesa os vasos? O que lesa os vasos é, sobretudo, não é isso não, embalei. Doenças que obstruem a parede do vaso. Por exemplo, diabetes não controlada. A diabetes não controlada, esta glicose em alta concentração vai queimar a parede dos vasos e se vai queimar a parede dos vasos, o sangue não vai passar. Outra coisa que entope a parede dos vasos, gordura. Cuidado com a obesidade, cuidado com a arteriosclerose. Você pode ser magrinho, barriga de tanquinho e ter o colesterol lá em cima, ele vai entupir os vasos mais finos do corpo e entre os vasos mais finos estão esses vasos que vão para o pênis. E se entupir, não passa sangue. Se não passa sangue, o corpo cavernoso não enche. Se o corpo cavernoso não enche, não tem ereção. Outra coisa, doenças psicológicas. Geralmente, essa é a principal causa. Doenças psicológicas, inclusive na garotada. A garotada está ficando nervosa, preocupada. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? Vou conseguir? Não vou conseguir? Não consegue. Porque fica tão ansioso que não consegue. Então a meninada está tomando Viagra em banda de lata com medo de falhar. Aí isto cria uma dependência psicológica. Se ele não tomar o Viagra, ele não confia que vai ser capaz de ter ereção. O tratamento para impotência, psicoterapia, ansiolítico quando for causado por ansiedade, antidepressivo quando for causado por depressão e vasodilatadores como Viagra, Cialis, etc, etc. Tem as próteses penianas, que não são um negócio muito bom não. Um problema crônico. Qual o tamanho certo do pênis? Bom, os livros de anatomia dizem que o tamanho certo, aliás,
O tamanho mais comum, o tamanho médio é de 14 centímetros. Nós estamos falando dessa parte livre do pênis, a parte que balança. 14 centímetros. Mas você chega em banheiro de shopping, é um terror. Banheiro de restaurante, é um terror. Você chega, tá lá, todo animado, urinando. Quando você olha de lado, tem um cara com a mão cheia. E você fica sentindo-se humilhado. Cara, relaxa. Você está olhando para o seu de cima para baixo e você está olhando para o dele de perfil. O dele fica maior do que o seu e ainda tem uns cabas safados que fica esticando o bicho assim para dar a impressão que ele enche a mão. Nem precisa. Você não precisa de um pênis tão grande. A vagina só tem 12 centímetros. Portanto, se seu pênis tem 14, já está sobrando. E deixa eu lhe dizer mais, dos 12 centímetros da vagina, só tem sensibilidade nos primeiros 5 centímetros. Embora eu não recomende um pênis de 5 centímetros. Vamos ficar perto dos 12 ou nos 14 que está de bom tamanho. De 5 é um negócio meio coisa. Mas dá, mas não é legal. Então, com 5 centímetros não vai. Mas não precisa se preocupar com tamanho de pênis. O pênis é elástico. Quando ele enche, ele aumenta de tamanho e diminui quando ele esvazia. Nas pessoas idosas, essa elasticidade tende a se manifestar de forma mais reduzida. Nas pessoas novas, isso é muito visível. Um pênis que parece pequeno, quando enche de sangue, vira um Golias. Vantagem mesmo teria esse cara que tem 2 pênis. Mas eu disse teria. Não tem, porque ela tem 2 vaginas. Então termina empatado de todo jeito em 2-2. Uma pausazinha. Depois nós vamos voltar com as ferramentas das meninas. Vou tomar mais uma aguinha, um minutinho. Voltei. É que sexo assim, só oral, dá uma sede da molinga. Vamos continuar. Seu Miguel quer que diga tudo em pouco tempo. Mal sabe ele que depois de 60 precisa de mais tempo. Mas vamos lá. As meninas. Diferentemente dos homens, os órgãos sexuais e reprodutores das meninas, os órgãos reprodutores, sobretudo, estão dentro da bacia. Dentro da bacia. Nós vamos ter o útero, nós vamos ter as 2 trompas, esses 2 tubinhos aqui, nós vamos ter os ovários, esses 2 carocinhos brancos, e nós vamos ter a vagina. A vagina não é o que você chama de vagina, mas a gente chega já nela. Todo mês um óvulo amadurece na menina. Todo mês, a partir da puberdade, um óvulo amadurece. E esse óvulo vem para a superfície do ovário e rompe. Quando ele rompe, a trompa recolhe. E aí esse óvulo vai atravessar a trompa. 3 dias essa travessia aqui. Se nesses 3 dias um espermatozoide tiver chegado aqui, eles vão casar e vão formar um ovo e vai começar uma gravidez. Se o espermatozoide não encontrou o óvulo até ela terminar essa travessia, não vai haver casamento e não vai haver gravidez.
Ligadura de trompa nada mais é do que ligar aqui e aqui. Tim, tim, ligou aqui, amarra, corta no meio, acabou. Não fica frígida. Mulher não perde a tesão porque ligou trompa. Não tem nada a ver. É a mesma coisa que você dizer que desligou o registro d'água e faltou luz dentro de casa. É desculpa. Não tem desculpa. Então aqui você tem o útero, que é esse órgão musculoso que cresce muito durante a gravidez. E você tem aqui a dona vagina. A vagina é isso aqui, não é aquela coisa que você vê entre as pernas. É isso aqui, é um canal. Dentro desse canal vai se alojar o pênis durante o coito vaginal. Quando o pênis, ele não é feito para penetrar o ânus. Ou melhor, o ânus não é feito para ser penetrado. Não tem nada de teológico, é uma questão meramente anatômica, fisiológica. A mucosa do ânus é muito fininha e ele não aguenta o repuxo de um pênis entrando e saindo. Termina rompendo essa mucosa do ânus, vai formar fístulas, abscessos, e aí é um Deus nos acuda, aí é um inferno para tratar. A cirurgia não presta, a gente tem que fazer mais de uma vez e volta muito. Então, o lugar certo de penetrar é a vagina, porque a parede da vagina é uma parede espessa preparada para aguentar o atrito do pênis, sobretudo fora do período menstrual. Porque tem gente que se amarra num sanguezinho, deve ser aparentado com vampiro. Evite o período menstrual, porque no período menstrual a parede da vagina está mais lacerável, ela está mais fácil de ser rompida. Isto aqui é a vagina, é este canal que tem sensibilidade somente nesse comecinho. Aqui para dentro não tem sensibilidade nenhuma. De modo que um pênis grandão, embora pode fazer um fantasma enorme, faz uma fita muito grande, pode até ser bonito, mas ele vai dar problema, porque quando ele entrar, ele pode romper aqui o fundo de saco, porque aqui só tem 12 e vai que tu tem um pênis de 20, tem 5 centímetros sobrando para emburacar e entrar e bater lá na goela. Então, cuidado com esses pênis grandes demais, tem que ter jeito, se não for jeitoso, vai arrebentar tudo. E é um problemão, é uma cirurgia complicada, uma infecção muito grande. Esta sim, que você sempre chamou de vagina, não é vagina. Essa se chama vulva. Eu sei, não é um nome romântico. Pode trocar, pode chamar de vagina, do nome que você quiser. O nome dela é vulva. Ela tem dois lábios grandes, cobertos de cabelo. Aqui um monte de Vênus. Aqui você vai ter a abertura chamada a fenda vaginal, que nas virgens está protegida por uma membrana chamada membrana himenal, que o pessoal faz uma confusão desgramada dessa membrana himenal. Se não tiver essa membrana, é o fim da picada. Eu me lembrei de uma paciente que eu tinha, que ela era asmática e ela era prostituta também. E um dia ela chegou e disse: doutor, eu vou ter que casar, porque eu me mudei, estou morando longe, eu tenho que vir todo dia tomar essas injeções de adrenalina aqui. Eu vou arranjar um casamento para o cara me trazer. Aí arranjou um casamento com o motorista de táxi. Eu disse: oxe, Lula, e como é que tu vai fazer? Ele disse: doutor, o homem é o bicho mais besta do mundo. Você trava as coxas, dá 2 gritos e ele passa batido. Pois é, esse é tal dessa membrana himenal que muita gente nunca viu, não sabe o que é, mas faz uma confusão enorme por ela. O órgão principal sexual feminino também é o cérebro. E as principais disfunções sexuais são estas: uma baixa da libido, uma anorgasmia, que antigamente chamava frigidez, era a mulher que não conseguia atingir o orgasmo. Essa aqui é a mulher que não quer fazer sexo, não sente estímulo, vontade de fazer sexo. Essa sente vontade de fazer sexo, mas ela não completa o ato sexual.
A baixa da libido, ela pode ser decorrente de deficiência hormonal, inclusive de testosterona, deficiência de estrógeno. A mulher tem estrógeno e tem a progesterona. Quando o estrógeno predomina, ela está mais mulher. Quando a progesterona predomina, ela está mais mãe. Então, cara, tu tem que ver isso. Tem dia que tua mulher não está afim de você, porque ela está afim de filhos. Então você procura ver o calendário, qual é o dia que ela está mais afim de você. E aí nesse dia, ao invés de ir para o jogo, tu vai jogar em casa. Medicamentos, muitos medicamentos são capazes de diminuir a libido, o desejo sexual. Anorgasmia, falta de orgasmo da mulher. Quase sempre a culpa é do parceiro, é do marido. Vou sempre falar marido, porque nós estamos falando num contexto de casamento. A culpa é do marido. Ferrou-se, bicho. Eu disse com todas as letras. A culpa é tua. Porque você não respeita o time da fisiologia da sua mulher. Lembra que eu disse que no homem o pênis fica ereto porque se enche de sangue? Na mulher, a vagina, toda essa região, se enche de sangue também. Só que aqui ela fica molhada. O homem fica ereto, a mulher fica molhada. Se houver a penetração antes dela ficar molhada, é sinal que ela ainda não chegou no ponto de ser penetrada. Ela ainda não está excitada. Ela só está excitada quando ela estiver molhada. Ela vai te dizer, não precisa você passar a toalha para saber. Então, quando ela estiver lubrificada, porque o sangue chegou e encharcou as glândulas produziram o muco lubrificou, aí você vai fazer a penetração. Até lá, fica brincando na periferia. Já já a gente conversa sobre isso. Olha a quantidade de sangue que tem que ir para dentro. Por isso que demora. Você já está lá na marca do pênalti, ela ainda está no vestiário, desdobrando a camiseta. Porque tem que encher isso tudinho de sangue para poder ela ficar molhada, para poder ficar em condição de lhe receber. Ferramenta demais, atrapalha. Vamos tratar do básico. E no básico, a fisiologia do ato sexual, nós temos essas duas coisas: impulso sexual e estímulo sexual. Impulso sexual é a palavra, desculpando aí, mas a palavra é tesão, é vontade de fazer sexo, independente de com quem seja. Não escapa nem do céu urubu, nem do chão cururu. Cara tá tirando fogo em casca de melancia, ela tá matando o cachorro a grito. Isso se chama impulso sexual. Estímulo sexual, aí sim, aí é o direcionamento do impulso sexual. O impulso sexual é o motor do carro, empurra ele. Para que lado ele vai, quem vai dizer é o volante. Isso aqui é o volante. Você direciona o impulso sexual para sua mulher. O impulso sexual é animal. Ele é hormonal, ele é físico. O estímulo sexual, ele é mental, ele é psicológico, ele é emocional. Então pegue o seu pensamento, o seu juízo, a sua emoção e a sua santidade e controle esse bicho aqui em cima para ele não fazer besteira. Quando o impulso sexual é muito forte e o estímulo sexual é meia boca, o circo está montado para o adultério. Preliminares. Se não houver, garantia de fracasso. Preliminares. Cada um usa o que tem. O que é que a girafa mais tem?
Pescoço. Ela usa pescoço para se excitar. Elas ficam esfregando o pescoço um no outro. Não é briga. Isso é preliminar. Eles têm chifre e ficam batendo o chifre e vão ficando doidão. Ele vai ficando ereto e ela vai ficando lubrificada. Não é o seu caso, não bata nada disso. Isso também não é briga. Isso aí é excitação, precedendo o ato sexual. Aqui sim, entendeu? Preliminar, antes da penetração. Enquanto está desdobrando o uniforme, calçando a caneleira, o meião, amarrando a chuteira, trocando os sapato, porque a chuteira ficou com o pé errado. Quando terminar essa missa cantada todinha, você está nas preliminares. Não chegue perto da pequena área, fique nas preliminares. E sexo é algo que se pratica com o corpo inteiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A área cerebral, onde está o centro do prazer, está ao lado da área onde está o centro do olfato. Portanto, o olfato, o cheiro, está muito ligado ao prazer sexual. De modo que chulé, suvaqueira e mau hálito não tem jogo. Não há quem aguente. Então, cuidado com os aromas que você emite, porque isso pode determinar o fim de algo que nem começou. Mesmo de silicone é do marido. Os seios são dos maridos, território do marido. Os filhos usam por empréstimo e às vezes devolve só a mochila. Mas não se esqueça, esta é uma área altamente erógena. Ela é maravilhosa para as preliminares. Todo sexo que se resume do umbigo para baixo é um sexo pobre. É um sexo que está preparado para fracassar. Então, não esqueça das mamas. E se voltou só a mochila, paga, bicho. Bota silicone nesse negócio. Não bota daqueles grandão demais não, porque fica parecendo 2 cocos. Mas você é quem sabe o tamanho. Isso aí é patrimônio do casal. Sexo é patrimônio do casal. É o casal que decide o que quer fazer, quantas vezes quer fazer, como quer fazer, é patrimônio do casal. Não se guie, queridos, por aquelas lorotas lá de salão de beleza, de barbearia, os cabas tudo mentindo. Dei uma, dei 10, é tudo mentira. Você e a sua esposa decidem qual o modelo que vocês querem seguir. Atenção, como eu disse, se faz com o corpo inteiro, inclusive com os olhos. Os olhos, a visão, ela estimula, ela bota para cima ou bota para baixo. Filme pornô não deixa você excitado, é pecado, eu sei, é pecado, deixa você excitado, portanto não assista. Faça o seu próprio filme em casa, não no celular, porque esse bicho vaza para a internet, é uma confusão. Bota o espelho, bicho, se quiser, ou então não bota nada, só olha para tua mulher. Agora, pelo amor de Deus, compra para ela uma roupa que preste. Não vá botar uma caçola de lona, não vá botar um sutiã que parece um califão, um paraquedas dos anos 20. Vá lá na Victoria's Secret, compre uma calça de oncinha, ou de peixinho, ou do que você quiser, mas compre uma roupa bonita, uma roupa que favoreça. Uma roupa que favoreça. E se você já está como eu, para lá dos 50, para lá dos 60, aí é que compre mesmo, porque aí a gente precisa de uma ajuda extra. Vá lá, Victoria's Secret, só compre coisa da boa. E não faz milagre, mas ajuda um bocado. Qual a posição? Depende. Se você é uma cobra, ou se você é um trapezista do Circo de Solé, qualquer posição vai. Mas se você
não tem essa desenvoltura toda, vá do jeito que der. Vá do jeito que der. Não existe nenhuma posição teologicamente regulamentada. A posição do sexo entre marido e mulher é escolha de marido e mulher. Isso aí não é o que você está pensando. Isso aí é por causa do puleiro, que é muito estreito e eles têm que ficar assim. Esse é o cara. 82 orgasmos consecutivos. Eu queria conhecer esse cara. Não, o leão não. O cara que ficou contando. Eu queria conhecer esse cuidador que ficou de lado, entregando as fêmeas. 1, 2, 3, 10, 40, 50, 60, 70. Não dá para conhecer. Ele morreu. Teve um dia que a 82 não chegou e o leão resolveu que não ia ficar sem, e o Zé do Leão morreu. Não faz milagre, mas ajuda muito. Viagra, sildenafila e esses negócios todos, os comprimidos azuis. Agora cuidado que tem uns comprimidos azuis que são para dormir. Tem um Stilnox Retard, que é para dormir, é azul também. Se você tomar, aí vai ser problema. Ajuda muito. Atenção, isto aqui totalmente proibido. Jamais, tendo tomado um Viagra, tome um Isordil. Pode acontecer de você ter tomado Viagra e tomar um Isordil. Cemitério, garantido. Porque o Viagra e o Isordil vão interagir e não tem no mundo quem levante a sua pressão do sangue. Vai morrer. Portanto, se você tomou um Viagra e no meio do intercurso sexual começou a sentir uma dor no peito, não tome aspirina. Se tomar, então assuma uma destas duas posições, ou esta, porque você estará partindo para a eternidade. Aproveite, dê lembrança aos santos. Aula prática daqui a meia hora, de preferência em casa. E sem o professor. Antes, faça um pit stop na Victoria's Secret e na farmácia. E Deus abençoe você. Vá ser feliz na cama. E eu vou me embora atrás da minha véia. Miguel, terminou!